conhecer o verdadeiro hambúrguer grelhado na brasa. American Burger, 5 anos de sucesso. Aqui na Delas Modas você encontra moda feminina, masculina, plus size, bolsas e acessórios, com as melhores marcas e sempre com promoções especiais. Tudo de novo em um só lugar. A Comercial Matelândia possui tudo o que sua obra precisa, desde a fundação até o acabamento. Comercial Matelândia. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça The House Lanches. Peças e serviços com qualidade e garantia no segmento de informática é com a Semapa Informática. Venda de computadores, notebook, impressoras, peças e acessórios em geral. Assistência técnica e desenvolvimento de sistemas com profissionalismo de quem tem 30 anos de história. Bons preços e facilidade no pagamento. Semapa Informática. Soluções em informática. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+, da Vianet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800 645 6307. Sentiu fome de pizza? Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho, incrivelmente leve e macia. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um programa Nossa Casa. Bom, o programa de hoje é o último nesse cenário improvisado. No próximo, vocês já vão poder conhecer o nosso cenário oficial, que tá lindo, né, Roberta? Conferir agora, está maravilhoso. E para conversar com a gente hoje, a doutora Adriana Zanella Borba, que é ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de métodos contraceptivos, sobre a saúde da mulher e assuntos que envolvam o universo feminino, né, doutora? Isso aí. Então, vamos lá. Começando a conversa. Quantos métodos contraceptivos existem? Ixi, existem inúmeros métodos. Existe comprimido para tomar, injetável para quem esquece ou para quem não pode ter essa passagem pela cavidade oral, né, o sistema digestivo. Existe métodos que tu coloca dentro do útero, existem métodos, um anelzinho que você coloca na vagina, um implante que coloca no braço, preservativo, e daí os métodos definitivos, que é a laqueadura e a vasectomia, né, que são métodos considerados irreversíveis, que é quando você já tem o número de filhos desejados, não pretende gestar mais, daí você opta por um método mais definitivo. E como a gente faz para saber qual é o método mais indicado para a gente? Então, geralmente é feita uma consulta, a gente examina mamas, faz um exame ginecológico, faz coleta do preventivo, faz uma história com o paciente para ver o que já usou, o que gostaria de usar, daqui quanto tempo pretende gestar, porque daí tu consegue programar mais ou menos quanto tempo de anticoncepção que precisa ser programado. E também a gente avalia como que é a história menstrual dessa paciente, né? Se tem muita cólica, tu tem que optar por alguma coisa que tente diminuir a cólica. Se tem acne, tenta diminuir a acne. Se é uma paciente mais gordinha, ou uma paciente que tem então um peso um pouco mais alto, ou hipertensão, ou alguma patologia, alguma doença que não possa usar determinado método contraceptivo. Então, tu faz toda a história para poder decidir qual que é o melhor método.
Então, não basta eu querer usar tal método, eu tenho que saber qual eu posso, conforme o meu organismo, né, doutora? Isso mesmo. Eu já pensava, eu quero usar esse ali. Chegava lá e não é bem assim, né? Não é bem assim. E até em relação aos comprimidos, né, que são as pílulas, que são os mais utilizados, os mais conhecidos, também tem métodos que são com um tipo de hormônio ou com 2 tipos de hormônio. Então, até isso a gente precisa decidir, né, na hora de utilizar. Normalmente a gente vê muito por aí de as meninas, minha amiga toma esse daqui, eu vou tomar também, que para ela na é bom. farmácia, só pede lá uma Exato. indicação, né? Exatamente. Então tem toda uma história que a gente faz atrás para ver quais são os riscos, e mesmo assim, mesmo avaliando tudo, às vezes a gente começa com um método e não se adapta com aquele, ou surge algum par-efeito, alguma coisa que não era o que a gente esperava que fosse acontecer com o paciente, mas que está relatado que pode acontecer, e tu acaba tendo que trocar o método. Verdade. Doutora, eu tenho uma curiosidade. Assim, muitas pessoas às vezes comentam que conforme o método pode causar um câncer de mama, um câncer de ovário, de útero. Isso é verdadeiro? Se tem história genética, já tem o gene, né, já tem uma informação genética no corpo da pessoa de que tem mais risco, então a gente já cuida, principalmente quando tem mãe ou irmão que teve história, principalmente pacientes mais jovens, né, 40 anos de idade ou menos, a gente sabe que tem um pouco mais de chance, então tu já abre um pouco mais o olho, mas assim, muito tempo de uso de anticoncepcional, alguns casos podem estar relacionados, mas geralmente ele não é assim o grande vilão, né? Sim, mas com a gente várias procura causas, cuidar. né? Isso, é porque Exato. o câncer ele vem por várias coisas, né? Sim. É a história genética, é a alimentação, é a história de vida daquela pessoa, são vários fatores que vão fazer com que desencadeie. Então, não é só o método contraceptivo, mas depois que teve o câncer, e câncer de qualquer tipo, Sim. geralmente a gente tenta evitar hormônios. Daí a gente vai para os outros métodos que são não hormonais. E além do câncer, outros históricos de outras doenças na família também podem influenciar. Sim, pressão alta, então a pressão alta, história de trombose. Daí tem alguns tipos, quando tem história de trombose, a gente não pode usar coisas que tenham estrogênio, remédios que tenham estrogênio. Tu tenta ir para o progestogênio ou que não tem hormônio, né? Então vai avaliando ali o risco e o benefício, né? O importante é a gente saber de tudo isso, né? Muitas Sim. vezes também a gente acha que só vai ter o benefício e não se atenta para esse tipo de coisas que, obviamente, é um medicamento, é uma alteração no corpo. Mas tem os pode riscos ter também que ele pode ter causar, outras né? alterações, né? Então, bom, a gente já vai dar a dica logo aqui no começo, né? Procure seu médico. Não vá procurar nenhum método contraceptivo sem antes conversar Sim. com o médico. Essa parte é muito importante. Avaliação. Porque cada um tem um organismo, né, doutora? E como você falou, tem que avaliar muito bem o paciente, né? Não podemos sair tomando qualquer tipo de coisa, usando, tem que ser tudo adequado com... E mesmo a gente avaliando tudo, ainda tem Ainda vezes tem que riscos, ocorrem as né? intercorrências, É verdade. né? As coisas que tu que não imagina que pode acontecer. Sim. Né? Bom, nós estamos aqui começando com algumas dicas e entrando na onda das dicas, vamos chamar então uma dica da Clau. Com certeza. Gente, quando vocês têm um isofilme que por nada desse mundo você consegue abrir ele, e você puxa e puxa, ele rasga. A dica é, você deixa umas horas no freezer, aí ele se solta com a maior facilidade. Olha, fica um pouco úmido, mas não tem problema nenhum. O importante é que você consegue tirar ele com a maior facilidade, entendeu? É só isso. Aí você pega uma tesoura e você rasga assim mesmo, tá bom? Essa é a minha dica. Obrigada, Clau, sempre trazendo boas dicas aqui para o nosso dia a dia. E a Clau vai continuar com a gente. Quando a gente tiver um novo cenário, com certeza ela vem para cá. É um dicionário de dicas. É muito bom. Doutora, a gente estava falando aqui sobre os anticoncepcionais e existem diversos tipos, como você falou ali anteriormente, com hormônios diferentes, né? E a indicação desses anticoncepcionais, existe algum tipo de exame para a gente fazer, para a gente saber qual é o mais adequado para a gente? Então, é feito um exame físico do paciente, é feito a história, que a gente chama de anamnese, né? A história com o paciente. E às vezes a gente precisa lançar mão de outros exames, principalmente o ultrassom,
que é a ecografia, principalmente transvaginal, porque o espaço que tem para poder chegar até o útero e ovário é bem pequenininho, então tu enxerga melhor com a visão transvaginal. Então, não é só uma indicação, existem formas exames também. De o preventivo, o citopatológico do colo uterino, que é o Papa Nicolau, conhecido, né, também é um método que a gente usa, porque, por exemplo, para colocar um DIU, tu vai acabar mexendo ali no colo da paciente, né? Então tem que ver se realmente está tudo bem, se não tem nenhuma infecção vaginal, porque daí tu vai empurrar um método para dentro que pode empurrar bactérias ou fungos para dentro do útero também, né? Interessante. E todos esses preventivos são 100% seguros ou pode acontecer de engravidar usando o método? Todos eles têm índice de falha. Todos eles têm índice de falha. Por exemplo, o DIU, que é esse que não depende da paciente lembrar de tomar, né? Sim. Nem de lembrar de ir na farmácia aplicar. Sim. Então, e nem de ter junto o preservativo. Então, é um dos métodos considerados mais eficazes, né? É 99% a chance de eficácia. Então, nenhum é 100%. Sim. Nem a laqueadura, nem a vasectomia, que são considerados métodos irreversíveis, não tem como tu garantir que o paciente não vai engravidar. Eu sempre brinco que quando Deus quer, ele acha um jeitinho de mandar o bebê. É verdade. É isso aí. Aqueles métodos que precisam da lembrança, ação humana, eles são um pouco menos falhos, eficazes, né? Porque às vezes tu acordou um pouquinho mais tarde, passou do horário, não dormiu em casa, foi viajar e esqueceu o comprimido em casa, né? Então tem essa... E acontece muitas pacientes de falar, doutora, eu engravidei tomando comprimido. Acontece. Principalmente a troca do comprimido. Exato. Então, assim, ela está acostumada a usar um nome. Daí vai na farmácia e esquece qual é o nome. E daí ela, às vezes, dá uma sugestão ou do nada ela, não, acho que é esse dali mesmo que eu uso. Trocam muito, por exemplo, tem hormônios que tem dose 20 de estradiol estradiol, que é o estrogênio, e tem uns que tem dose 30. O nome é igual, só que um por exemplo, tal, nome de tal, 20, outro é nome tal, 30. Chega na hora, elas confundem. Certo. E daí pega o errado. E daí nessa troca alteração ali, tem né? risco de gravidez. Porque você está trocando o método, a composição do remédio, né? E mesmo quando é do mesmo produto, mas tu fez um remédio, tu fez o outro remédio, nem sempre o efeito final no organismo do paciente vai ser igual. Claro. Então, assim, quando troca de nome, de laboratório, ou troca de produto, o ideal é sempre usar preservativo nessa troca, né? Um método adicional para garantir, né? Para garantir que não vai engravidar. Muito comum em posto de saúde. Tu pega no mês seguinte, o governo mandou outro nome é o mesmo remédio, só que com outro nome. Outro laboratório. Outro laboratório. Essas trocas, tipo microvular para o ciclo 21, é o mesmo remédio. Mas essas trocas, muitas acontecem de engravidar. Realmente, então, a pessoa está tomando comprimido, mas aconteceu. Porque eu achava, vai ver que esqueceu, né? Às vezes acontece esquecer. Exato. Às vezes acontece tomar um antibiótico. Por exemplo, a amoxicilina é um dos que mais corta. Né? Remédio para convulsão. Então, tu toma um remédio junto e às vezes, na hora que a gente receita o remédio, o médico nem lembra de falar para o paciente, usa um método contraceptivo adicional, né? Usa preservativo junto nesse mês. Sim. Esquece, daí esquecer a tomada também é muito frequente. Vinha tomando, tu tem que tomar sempre no mesmo horário. Se esquecer, a gente sempre orienta. Usa preservativo até acabar a cartela, para garantir que não vai engravidar. Mas tem gente que esquece, não usa, atrasa a menstruação. Aí aumenta a família. Nós vamos continuar falando sobre isso. A doutora vai explicar mais sobre os métodos logo após os comerciais. Medianeira está super bem servida. Só aqui são 3 lojas Lar Supermercados. Para quem mora perto da UTF-PR, tem a loja Parque, onde você encontra tudo para o seu dia a dia e ainda aquele lanche gostoso todas as tardes. Na loja Centro, além de um variado mix, tem almoço à la carte e também o famoso Macarrão Show. No São Cristóvão, uma loja ampla e moderna, com opção de almoço em buffet por quilo. Fora do horário comercial, aproveite nossas lojas de conveniência. Lar Supermercados, a melhor opção de compras da cidade. Venha conhecer o verdadeiro hambúrguer grelhado na brasa. American Burger, 5 anos de sucesso. Aqui na Delas Modas você encontra moda feminina, masculina,
plus size, bolsas e acessórios, com as melhores marcas e sempre com promoções especiais. Tudo de novo em um só lugar. A Comercial Matelanja possui tudo que sua obra precisa, desde a fundação até o acabamento. Comercial Matelanja. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça The House Lanches. Peças e serviços com qualidade e garantia no segmento de informática é com a Semapa Informática. Venda de computadores, notebook, impressoras, peças e acessórios em geral. Assistência técnica e desenvolvimento de sistemas com profissionalismo de quem tem 30 anos de história. Bons preços e facilidade no pagamento. Semapa Informática. Soluções em informática. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+ da ViaNet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800 645 6307. Sentiu fome de pizza? Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho, incrivelmente leve e macia. Estamos de volta conversando com a doutora Adriana sobre a saúde da mulher e sobre métodos contraceptivos. Doutora, você vai explicar um pouquinho agora de cada um dos métodos pra gente, né? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o DIU, que é um método que é inserido pelo médico e não depende do paciente lembrar de tomar. Nós temos 3 tipos de DIUs, 4 aqui no Brasil. Nós temos o DIU Mirena, que ele é um DIU um pouquinho maior no tamanho e na quantidade de hormônio em relação ao DIU Cailina, que a gente chama de irmãozinho, né? Foi o último que foi lançado, e ele é um DIU um pouquinho menor em relação ao Mirena, tem um pouco menos de hormônio. Esses DIUs, eles são medicados, então eles são DIUs hormonais, eles duram em torno de 5 anos e é colocado pelo médico no consultório ou com sedação no centro cirúrgico em pacientes que são muito sensíveis à dor. E eles têm algumas características, por exemplo, eles só têm um tipo de hormônio, então quem não pode usar estrogênio, por exemplo, hipertenso, obeso, pacientes que tiveram trombose no passado, não teriam problema usar esses métodos contraceptivos só com um tipo de hormônio. Mas ele tem alguns parefeitos, ele pode causar sangramento irregular, acne e dor de cabeça, às vezes dor nas mamas, pode formar cistos nos ovários, mas eles resolvem sozinhos, normalmente não precisa de cirurgia. Mas o mais chatinho realmente é o sangramento irregular, mas não é para todos os pacientes, muitos se adaptam super bem com ele, tá? Dura 5 anos. Doutora, só pra gente entender, a parte que fica dentro da mulher é só essa só pontinha, esse pequenininho, né? aqui. E desse outro aqui, ele é um pouquinho maior, né? Mas é um pouquinho maior só, essa partezinha aqui. Tá. O DIU de cobre, então é um DIU menorzinho também, parecido com aqueles ali. É só essa parte que fica aqui dentro, esse aqui é um úterozinho, né? Só para mostrar como que ele fica inserido dentro. O DIU de cobre tem duração de 10 anos. Ele não tem nada de hormônio, então são só os hormônios do corpo da paciente que vão responder ao ciclo menstrual, né? Então a paciente ovula, então pode aparecer cisto no ovário da ovulação, pode aumentar um pouquinho a cólica menstrual e um pouco a quantidade de sangramento que sai. Às vezes vem 5 a 7 dias numa quantidade um pouco maior de sangramento.
Mas o grande benefício dele é para pacientes que não querem usar hormônios ou que não podem usar hormônios. E ele dura 10 anos. Doutora, esse de cobre, como você falou, ele não utiliza hormônios, então seria teoricamente mais indicado para o corpo humano. Mas em que casos que os outros são mais indicados que esse de cobre? Pacientes que têm cólica ou pacientes que sangram demais, que menstruam demais. Daí, então, teria indicado aqueles outros. E tem um outro que é bastante questionado no consultório, que é o DIU de prata. Então, assim, o DIU de prata não é nada mais do que um DIU de cobre com um revestimento de prata. Ele é um pouco mais caro para comprar, geralmente os planos de saúde não dão cobertura, porque para o Mirena, o Kyline e o DIU de cobre, o plano de saúde dá cobertura. O SUS também tem, principalmente o de cobre. O de prata não tem cobertura. E a diferença dele só é porque o DIU de prata ele tem um pouquinho mais, esse revestimento, ele evita com que ocorra uma fragmentação do cobre dentro do útero, que é uma coisa super rara de acontecer. Então, na realidade, é mais marketing, tá? Que é chique tu ter um DIU de prata, né? Mas em relação ao de cobre, não vai fazer muita diferença, tá? A propaganda é que ele pode diminuir um pouquinho mais a cólica, mas assim, os estudos, comparando um com o outro, mostram que, na realidade, no final das contas, os dois são bem parecidos, o de cobre e o de prata. E tem um outro método que também não depende do uso da paciente lembrar de tomar, que é um implante, é tipo um bastãozinho que se coloca no braço. Vou mostrar para vocês, que é esse daqui. Então, ele é um bastãozinho que se coloca no braço, geralmente no braço esquerdo, se você usa mais o direito, ou no contralateral. Dura 3 anos, é feita uma anestesia no local, insere o bastãozinho e ali ele fica, o paciente consegue palpar e sabe que ele está ali. É diferente do DIU, que tu não sabe se ele está no lugar ou não, né? Então esse daqui é um pouquinho mais seguro para o paciente por saber onde ele está. Porém, ele também tem hormônio, e assim como os mesmos para-efeitos, dor de cabeça, acne, sangramento irregular, que os métodos com progesterona têm, ele também pode causar, tá? Certo. Esses métodos, eles são métodos a longo prazo. Sim. E se de repente, no meio, eu coloquei um DIU, por exemplo, e quero engravidar. Antes da gente colocar, a gente já pergunta qual é o planejamento do paciente, mas os planos também podem mudar, né? Pode ser retirado o DIU, ou pode ser retirado o implante. É só o implante, a gente faz um cortezinho e puxa ele para fora. Tem que ser retirado sempre pelo médico esses, tá? E os DIUs também, a gente coloca um aparelhinho ali, vê onde ele tá e puxa ele para fora. Para tirar é mais tranquilo até do que para colocar. Bacana. Tá? E não existe um período depois que... Depois de colocar o período que o paciente quiser. Mas o limite de uso, a cada 5 anos tem que trocar os DIUs hormonais e a cada 10 anos o DIU de cobre. E de 3 em 3 anos o Implanon, que é o único, daí a gente pode falar o nome porque é o único que tem por enquanto de implante no braço. E por que, doutora, o Mirena é tão famoso, assim, que a gente ouve falar mais do Mirena? Ele é marketing também? Um pouco é marketing, mas mais porque, assim, antes a gente só tinha um método de DIU, que era esse DIU que não era medicado. Certo. Então ele não era muito usado porque aumentava a cólica, aumenta o fluxo menstrual, e esse outro consegue controlar um pouco melhor isso, né? E sem contar que também o DIU de cobre tem aquela famosa, o medo que os pacientes têm, que ele desloque a paciente engravida com o DIU. A gente ouve muito falar, né? E o DIU medicado, além do efeito DIU, ele ainda tem o efeito da medicação. Então, por mais que ele desloque um pouco, que fique um pouquinho mais abaixo e acima sobre um espacinho que o bebê até poderia vir a se fixar, o efeito hormonal dele também ajuda a evitar a gravidez, né? Então, mas por segurança, ele é um pouco mais seguro do que o DIU de cobre. Mas tem muitos pacientes que usam o DIU de cobre e estão super satisfeitas com ele também, né? Então, por isso que a gente faz a avaliação para ver qual que vai ser o melhor. E se tu coloca um não dá certo, dá para trocar, né? Tu tira e põe o outro. Com certeza, isso vai... Porque não é sempre que vai acertar, né, doutora? Às vezes a paciente não se adapta por algum motivo, né? e tem que trocando, trocar. Né? Tá certo. E, doutora, eu estava olhando aqui no útero, né, o DIU. Ele é o DIU esse, né? Isso, esse é o DIU de cobre. Eu já ouvi falar, eu acho que até um tabu, né?
que ele seria abortivo. Isso não tem como existir porque não entra no útero, né? Então, o DIU, ele causa um método, assim, para o espermatozoide chegar lá dentro a fecundação ocorre na trompa, né? Então, Certo. o óvulo é captado pela trompa, o espermatozoide tem que subir, passa ali dentro do útero, passa pela trompa e tem que chegar no embrião, a fecundação ocorre aqui, Certo. a trompa vai empurra o bebê para dentro do útero. Com o DIU, ele causa um meio hostil. Então, ele deixa o muco mais espesso, dentro do útero fica tudo mais difícil para o espermatozoide conseguir passar até lá. Então, por isso que a gente não considera ele como método abortivo. Certo, não chega a entrar no útero. E nem acontece atraso menstrual, nada assim, né, para poder levar a suspeição assim, de que ocorra uma gravidez. Mas eu lembro que isso foi pergunta de prova. Eu sempre tive curiosidade. Eles perguntaram, mas o DIU é abortivo, né? E eu lembro que foi pergunta de prova, não é considerado como método abortivo, tá? Interessante. Temos mais métodos? Temos mais métodos. Agora, esses métodos dependem da usuária, da paciente que vai usar o método. O mais comum deles, pílula contraceptiva, né? Vem um blisterzinho com os comprimidinhos, tu vai tomando todos os dias, com pausa, sem pausa, conforme os sintomas do paciente, conforme a orientação do médico. Se esqueceu, toma logo que lembrar. E se esqueceu mais do que 12 horas, tem que usar um método contraceptivo adicional, principalmente preservativo, para garantir a eficácia. Mas pode acontecer de vir a menstruação também e pode acontecer de vir o bebê. Né? Além da pílula, então a pílula, a eficácia dela é em torno de 92% quando ela é usada bem certinho, tá? A questão do horário, doutora, porque os médicos falam assim, tem que tomar naquele mesmo horário. Porque ela dura mais ou menos 24 horas o efeito dela. Pela durabilidade. Daí tu tomou hoje, meio-dia, amanhã tu tomou às 2 da tarde, já fiquei começa a ficar um pouquinho ali, desprotegida. E vai indo, daqui um pouco o cérebro interpreta, não está sendo usado nada para proteger, dispara a ovulação. Então é mais por isso que tem que ser no mesmo horário. Muito bem. E o horário do almoço é um horário bom, porque se o paciente esquecer, entre meio-dia e 1 hora tu vai comer alguma coisa, né? É difícil tu esquecer o almoço. Para café da manhã tu levantou mais tarde. À noite, foi dormir mais tarde, esqueceu completamente, tu vai passar as horas do sono para lembrar de tomar. Bom, hoje a gente tem aplicativo do celular, ajuda, tudo que é tipo de aviso. Ajuda bastante a lembrar. E assim, lembrou, vai lá e toma. Não diz aqui um pouquinho eu vou tomar, porque vai esquecer de tomar. Vai passando o tempo. Bom, nós vamos para o intervalo rapidinho e já a gente volta. Medianeira está super bem servida. Só aqui são 3 lojas Lar Supermercados. Para quem mora perto da UTF-PR, tem a loja Parque, onde você encontra tudo para o seu dia a dia e ainda aquele lanche gostoso todas as tardes. Na loja Centro, além de um variado mix, tem almoço à la carte e também o famoso Macarrão Show. No São Cristóvão, uma loja ampla e moderna, com opção de almoço em buffet por quilo. Fora do horário comercial, aproveite nossas lojas de conveniência. Lar Supermercados, a melhor opção de compras da cidade. Venha conhecer um verdadeiro hambúrguer grelhado na brasa. American Burger, 5 anos de sucesso. Aqui na Delas Modas você encontra moda feminina, masculina, plus size, bolsas e acessórios, com as melhores marcas e sempre com promoções especiais. Tudo de novo em um só lugar. A Comercial Matelanja possui tudo o que sua obra precisa, desde a fundação até o acabamento. Comercial Matelanja. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça The House Lanches. Peças e serviços com qualidade e garantia no segmento de informática é com a Semapa Informática. Venda de computadores, notebook, impressoras, peças e acessórios em geral. Assistência técnica e desenvolvimento de sistemas com profissionalismo de quem tem 30 anos de história. Bons preços e facilidade no pagamento. Semapa Informática. Soluções em informática. Atenção!
Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+ da ViaNet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800 645 6307. Sentiu fome? De pizza! Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho, incrivelmente leve e macia. Estamos de volta e hoje o bate-papo é totalmente feminino, doutora. Eu tenho uma dúvida, os homens também procuram o consultório para tirar esse tipo de dúvidas, para tentar oferecer algum tipo de contraceptivo para a mulher? Raramente, talvez até eles procurem mais o urologista, né? Mas para nós a maior demanda é realmente a mulher que chega. Às vezes eles mandam um recadinho para nós na clínica, ou às vezes eles procuram assim entre um paciente e outro, eles vêm e dizem, doutora, conversa com a minha mulher sobre tal coisa, sabe? Eles vêm e dão alguma coisa que eles querem que a gente tente abordar com a esposa, né? Mas sobre métodos, assim, é mais em relação quando eles vêm questionar alguma coisa sobre vasectomia. Mas daí a gente já direciona direto pro urologista, né? Isso, a gente acaba atendendo mais mulheres mesmo. E nós falamos sobre alguns tipos de contraceptivos, mas ainda tem mais alguns. Temos mais alguns. Então, o outro método que tem é a injeção. A injeção, ela é aplicada a cada 30 ou 90 dias e tem umas que só tem um tipo de hormônio e tem outras que tem 2 tipos de hormônio. Então, daí essa também é feita a avaliação pelo médico, né? Tem 2 coisas a injeção. Uma é que tem paciente que não quer receber picadinha todo mês, né? Tem umas que doem um pouquinho mais, tem umas que doem um pouquinho menos, depende do veículo que é usado na injeção. E aquela responsabilidade de ir lá. Ir lá e aplicar, mas é mais fácil lembrar um dia do que os 30 dias do mês também, né? Mas, e uma das coisas que a gente nota, assim, que muitas vezes, não para todas, né? Todas as coisas são, como o corpo é diferente de uma pessoa para outra, o organismo é diferente, tem algumas que reagem de um jeito, outras reagem de outro. Mas o peso é uma das coisas que mais incomoda, sabe? Esses injetáveis, infelizmente, muitos deles estão relacionados ao aumento de peso também, né? E é uma coisa que ninguém quer. Hoje em dia a mulher se cuida um monte em relação a isso. Então, uma das coisas que a gente geralmente orienta o paciente, pode acontecer. Se acontecer, vem, a gente troca para outro método, né? Mas tem pacientes que ficam super satisfeitas com o método injetável. Esse injetável, ele tem uma carga maior de hormônios? Porque tu tem que durar os 30 ou os 90 dias, né? É diferente do que todo dia tu tomar um pouquinho do hormônio. Por que 2 e 1, doutora? Porque tem uns que tem estrogênio com progesterona, que são os 2 tipos de hormônio, e tem outros que é só progesterona. Assim como os comprimidos também têm esses 2. Tem pacientes que não podem usar estrogênio, principalmente hipertensão, câncer obesidade de mama, né? E câncer de mama, e trombose. Exato. São os casos que não pode, né? Nos casos de câncer de mama, nem o que tem progesterogênio sozinho, ou progesterona, a gente até esses a gente evita, tá? Daí usa os métodos que não tem nada de hormônio. Certo. E nós temos um adesivo que, eu vou falar o nome porque só tem um, que é o Evra. Então ele é um adesivo, tipo um band-aid, ele pode ser colocado no braço, na barriga, na perna, no bumbum, só não pode ser colocado na mama. Todo dia ele libera um pouquinho de hormônio. Então ele vem 3 adesivos na caixinha, tu coloca um, 7 dias depois tira, põe outro, 7 dias depois tira, põe outro, dá os 21 dias do uso do comprimido ou do ciclo, né? E fica 7 dias sem usar para poder vir a menstruação. Ele só tem um inconveniente, que é o preço. Ele é um pouquinho mais caro do que os outros métodos contraceptivos. Mas é usado também. É muito usado. Pode ir para a praia, pode ir para a piscina, ele não descola, ele é muito eficaz.
Então, também não tem o risco da paciente esquecer de tomar, né? A eficácia dele é um pouquinho maior do que o da pílula. Se tu lembrar só de trocar ele, a eficácia é um pouquinho maior do que a pílula. Eu acho interessante porque pra mim é muito mais fácil lembrar todos os dias do que não, semana que vem, não, mas é segunda, é terça, que dia? Daí, por exemplo, se coloca na segunda, cada segunda tu sabe que tu tem que trocar. Ou ele, ou tirar e ficar sem aquela semana para poder vir a menstruação. E um outro método que nós temos, que é o anel vaginal. Então, ele é um anelzinho, eu vou tirar ele aqui de dentro, só para mostrar para vocês como que coloca. Hoje em dia, eles facilitaram o uso dele, porque eles inventaram esse insersor. Então, você coloca o anel dentro do insersor, ele é tipo um insersor de creme vaginal, coloca ele dentro da vagina e solta. E ele vai ficar ali 3 semanas. Tá? 3 semanas depois, que deu os 21 dias, né? Que a maior parte do ciclo sempre é considerado 21 dias com 7 de pausa. Deu os 21 dias, tu coloca o dedinho dentro da vagina e puxa o anelzinho para fora. Então, esse também eu posso falar o nome porque só tem ele, que é o Nuvaring. Então, ele é um método excelente para quem esquece de tomar, para quem não quer ficar tomando todo dia. Mas não tem perigo dele sair enroscado, alguma coisa? A gente faz preventivo, enxerga ele ali, pode ter relação. Não, muito difícil. Se ele sair, é só empurrar ele de volta, né? Lava ele e empurra ele de volta. Em casa mesmo. Esse é colocado em casa mesmo. Interessante, né? Ele é um método bem legal, assim, para quem, principalmente para quem tem problema com engolir ele, né? Engolir o comprimidinho, tomar. Às vezes tem náusea ou tem alguma coisa no fígado, porque daí esse aqui ele vai absorvendo pela vagina, a vagina vai absorvendo o hormônio dele e vai liberando direto da corrente sanguínea. Então é um método bem legal também. Conhecia já, Roberta? Não conhecia. Já ouvi falar, mas não conhecia. Achei bem interessante, justamente para quem tem esse problema de estômago. Que não pode tomar o comprimido, né? E também não esquece daí, né? Tem que lembrar só de tomar. A durabilidade dele é quanto tempo? 3 semanas. E daí tu tira e fica uma semana sem. Ciclo, né? Daí tu compra outro anelzinho. Aí eu achei que eu colocava ali e ficava o resto da vida. Seria bom, né? E daí, assim, as pílulas também tem uma pílula vaginal. Só que não chegou a pegar muito, assim, ó. Os pacientes têm muito medo de tomar. A sensação que a gente tem é que não vai funcionar muito bem, né? Mas só para saber que existe também, tá? E ela é diária. Diária também. Diária. E tem o preservativo, que daí é o preservativo masculino e feminino, que esse praticamente não tem contraindicação, a não ser para quem tem alergia a látex, daí tem que usar o preservativo sem látex. Mas é um método excelente, porque além de proteger gravidez, ele ajuda a proteger doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, para adolescente, assim, é muito importante associar, né? Se toma comprimido, mesmo assim associa ao preservativo, né? Daí tem o preservativo masculino, o preservativo feminino, e temos os métodos definitivos, que é a laqueadura e a vasectomia. Para a laqueadura e a vasectomia tem algumas regras, ela é regida por uma lei que fala sobre contracepção. E essa lei diz que a pessoa tem que ter pelo menos 25 anos de idade e o ideal seria 25 anos de idade ou 2 filhos vivos. A gente sempre tenta fazer um pouco mais adiante, quando ela tem um pouco mais de idade e pelo menos um filho vivo, né? Porque as pessoas se arrependem muito. Isso que é ruim desses métodos definitivos. A vasectomia tem chance de reversão, mas não é 100% de garantia 100%. Que vai dar certo. E é um método que tu optou por ter porque tu não pensava mais em ter filhos. Exato. Então, muitas vezes, depois tem que fazer fertilização in vitro. A mesma coisa a laqueadura. Porque daí tu tira um espermatozoide, vai ter que fazer biópsia do testículo para tirar ou pegar de doador. Sim. E pega um óvulo da paciente ou de doador, junta em laboratório e coloca o embriãozinho dentro do útero. Mas as chances de dar certo são pequenas e o custo é alto. E é comum, doutora, as pessoas se arrependerem de ter feito? A gente pega bastante. Pega bastante. Então, por isso, assim, a gente sempre tenta conversar bastante com o paciente antes. Ele tem que assinar um termo que foi informado de que era um método irreversível, que existem outros métodos. Certo. A gente procura explicar todos os métodos que existem para o paciente antes dele fazer o método definitivo. E tem que reconhecer que a assinatura dele geralmente ser casado do cônjuge em cartório, porque isso é anexado no prontuário do hospital.
Olha, Eu acho bastante cedo 25 anos, né? Porque Sim. as coisas mudam, às vezes a pessoa até troca de parceiro. Justamente. Essa E é a aí- principal causa de arrependimento. Ou óbito de filhos, ou do parceiro, ou um novo relacionamento. É a principal causa de que os pacientes vêm pedir pra gente para reverter a laquedura ou a vasectomia. E infelizmente é um método irreversível, né? Pode dar certo? Pode. Pode acontecer de conseguir juntar. As que eu faço não vou mais conseguir engravidar. Porque a gente considera como método definitivo, a paciente optou por isso. Certo. E se ela engravidar depois ainda tem riscos pra gente, né? Então, tira uma parte fora ou tira a trompa inteira, amarra, queima o que sobra, não vem mais bebê. Não tem chance. Bom, essa semana eu conversei com a Cláudia Sefrim a respeito de educação financeira e também de como a gente pode fazer para trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia e lidar melhor com o dinheiro. Vamos ver essa dica? Cláudia, bem-vinda mais uma vez aqui ao programa Nossa Casa. Obrigada, Lari. Um prazer estar aqui com vocês. Cláudia, o pessoal tem elogiado bastante a forma como você tem trazido as dicas aqui pra gente. São pequenas coisas que a gente pode ir mudando no nosso dia a dia que fazem toda a diferença lá no final, né? E são coisas que a gente precisa começar a ensinar as criancinhas desde pequenininho, precisa educar também os mais velhos, né? Sim. Mas com você, sempre foi assim? Você sempre teve esse dom dessa educação financeira? Bom, eu acho... Primeira coisa, né? Quando a gente fala já de dinheiro, de finanças, sempre costuma ser um assunto polêmico, né? Primeiro porque tem muita gente que não gosta, tem dificuldade de falar ou não se sente confortável e às vezes tem gente que acha que isso não precisa ser dito, né? Tem muita gente que evita o assunto e fala, o dinheiro é meu, sou eu que cuido e eu não, né, não aceito, não quero opinião de ninguém. A gente tem todos esses pontos. Mas cada vez mais, eu acho, com a tecnologia, com o mundo, com a globalização toda que a gente vive, o acesso à informação está muito facilitado. Então, com isso, a gente viu que essa nossa onda toda dos jovens e até dos nossos pais, dos nossos avós, que tem, né, os avós hoje em dia que mexem no celular, mexem na internet, isso tudo, as informações foram, né, sendo mais facilitadas. E, claro, abriu portas também para falar mais de dinheiro. Só que não adianta nada a gente querer falar, explicar, né, cuidar das finanças, se a gente deixa nos termos complicados, né? Porque senão a gente não consegue fazer com que a pessoa se conscientize e nem com que ela se encante pelo tema, né? Eu costumo falar que a gente precisa gostar do nosso dinheiro. Só que esse gostar não é no sentido de ser ambicioso, querer comprar, né, querer assim, ser bitolado com dinheiro. É no sentido da gente gostar de cuidar, de valorizar o que a gente tem, de entender que aquilo é um bem, que está refletindo no nosso patrimônio, na nossa vida. Então, que a gente precisa olhar isso com carinho. E é isso que eu tento fazer, né? Eu tento transformar um pouco esse mundo financeireza aí da coisa para algumas coisas mais práticas, mais fáceis, para que a gente possa ter o conhecimento facilitado. E aí, quando você colocou, Lari, se isso sempre foi assim, se eu sempre gostei de falar ou não, eu falo que, desde pequena, eu sempre gostei de números. Então, quem me conhece, se as minhas amigas depois assistirem aqui, esses dias eu até comentei sobre isso lá no meu perfil nas redes sociais, porque eu, Cláudia, sempre fui da matemática. Eu sempre fui dos números. Se tiver meus professores aí me assistindo, vocês também depois comentem aqui, porque eu sempre gostei. Então, eu era aquelas alunas que sentava na frente, que quando chegava a professora da matemática, eu sempre sentava lá e queria fazer as contas, eu ajudava os meus colegas, eu sempre ajudava nos trabalhos. Então, o mundo dos números, ele sempre foi uma coisa que me atraiu. Eu sempre gostei muito de fazer conta, de mexer com números, sempre gostei. Só que aí, transformar isso numa profissão e no futuro, claro, a gente tem um longo caminho pela frente. Então, eu optei por uma formação que é contabilidade, então eu sou formada em contabilidade, e a contabilidade em si, ela tem uma parte de números, mas ela também tem uma parte burocrática, né? Que aí tem os impostos e essa coisa toda. Mas, quando eu descobri a contabilidade,
não entendi que era exatamente por esse caminho assim dos impostos e tal que eu gostaria de seguir. Era mais na parte do gerencial, na parte de entender o administrativo, de entender onde tudo aquilo impactava. Sempre fui uma pessoa que gostou muito de olhar o todo e entender onde eu posso mexer, posso atuar. E aí foi, aos poucos, né, eu fui desabrochando nesse mundo todo e descobrindo a educação financeira, que hoje é o que tem me dado grande paixão. Que bom, né? A gente também fica muito feliz com isso. Sim. Cláudia, a gente existe um grande tabu com relação ao dinheiro, né? De que o dinheiro, ganhar muito dinheiro é uma coisa ruim, é uma coisa que a gente precisa fazer coisas ruins para ganhar esse dinheiro. E não é verdade, né? A gente precisa, como você falou, amar o nosso dinheiro e saber cuidar dele. Isso é uma coisa muito importante. Sim, isso Lara, isso que você colocou, é um desses grandes assim, tabus, ou às vezes coisas pejorativas que o pessoal coloca. Isso tudo vem de várias formas, heranças culturais que a gente traz aí ao longo dos anos, né? Uma vez tinha aquela coisa assim que só os ricos tinham poder, dominavam, e aí muitas pessoas eram oprimidas. E a gente viveu, né? Se a gente olha pela nossa história, civilização, tudo, guerras, enfim, realmente isso tudo aconteceu. Então, para algumas pessoas, para uma parte da população, isso acabou sendo transformado, né, de uma forma pejorativa, que quem tem dinheiro, quem é rico, tem poder e vai sempre oprimir os outros. E aí algumas pessoas, né, a gente vai levando isso de geração em geração. Então, nós agora, né, o nosso papel é de tentar ir desmistificando mais esse mundo das finanças para que a gente possa entender que, na verdade, o enriquecer, né, o ficar rico, esse mundo todo de dinheiro, ele depende, né? O que é rico para mim pode não ser rico para você. Então, às vezes tem pessoas que valorizam mais, por exemplo, ter uma casa grande, uma casa confortável, ter um carro bom e tá tudo bem. E tem gente que eu conheço que não liga muito para essas coisas, que prefere, por exemplo, gastar o dinheiro todo numa viagem, né? Conhecer algum lugar, fazer alguma coisa, ou gastar em experiências gastronômicas. E quem que tem mais dinheiro, né? O que a gente pode dizer sobre isso? Então, é muito difícil a gente entender. Cada um tem um jeito e tem um sentido pro dinheiro. O que tem que ficar muito claro é que não dá mais para a gente pensar que o dinheiro é uma coisa ruim. Porque o dinheiro, ele sim, né, pode transformar, às vezes, as pessoas, mas eu acho que, na verdade, o dinheiro ele potencializa quem a pessoa é. E não o contrário, né? Se a pessoa, por exemplo, ela tem uma tendência a ser talvez um pouco mais gananciosa, ambiciosa, que vem já de anos, quando ela tiver muito dinheiro, a chance de que ela transforme isso, às vezes, para o mal, pode ser maior. Agora, o contrário também é verdadeiro, né? Quantas instituições a gente conhece de ONGs, de pessoas, de entidades filantrópicas que estão aí, que correm atrás, gente até que fica muito rico e decide fazer uma sociedade, uma filantropia para ajudar. Então, eu acho que o dinheiro ele está aí para facilitar as coisas e ele, na verdade, ele só desabrocha quem a gente é de fato. Com certeza. E para quem está querendo entrar nesse meio, quer estudar mais, quer aprender mais, existe algum curso específico, alguma graduação específica já aqui, ou no Brasil ou fora? A gente tem, na verdade, alguns cursos, eu vou chamar eles de técnicos, né? Eles não são cursos assim reconhecidos por MEC, alguma coisa, mas a gente não tem hoje um curso, por exemplo, que você vai fazer de educação financeira, numa faculdade, alguma coisa assim. Existem cursos técnicos e cursos profissionalizantes sobre o assunto, mas hoje eu vejo também, Lari, que o ensino tem mudado muito ao longo do tempo. Então, o jeito que nós aprendemos na escola já não é mais o jeito que hoje provavelmente as crianças estão aprendendo. Até porque já mudou o número de ano, né? Quando eu estudei, por exemplo, era ensino fundamental e até a 8ª série. Agora não, agora é 9º ano. Então, as coisas mudam, né? O novo ensino médio. O novo ensino médio. E aí vai saber quantos anos vai ser daqui a um tempo, né? Então, eu acho que isso tudo vai passando por essas adaptações. Então, chega um momento, que eu acho que é o momento que a gente vive hoje, que a graduação em si, ela é mais ou menos um item obrigatório, mas ela já não é um item diferencial para algumas profissões. Porque hoje, assim, com a facilidade que a gente tem de escola pública, até dos programas de financiamento estudantil, a universidade ela ficou muito mais acessível para todo mundo. Então, é mais fácil fazer uma faculdade. E aí, muita gente tem faculdade. Então, o que vai diferenciar, né, esses profissionais?
são esses tipos de cursos extras, adicionais, profissionalizantes, técnicos que existem. E aí a educação financeira, ela está incluída nesse ramo. Porque hoje, se a gente for parar para pensar, olhar grade acadêmica de faculdade, a gente não vai encontrar educação financeira lá. E aí o que acontece, né? Os profissionais saem do mercado, né? E vão lá. Eu vou dar um exemplo aqui, fisioterapia. Eu me formei em fisioterapeuta, eu quero abrir minha clínica. Beleza, e aí? O que eu faço? Né? Você não sabe nem por onde começar. Você sabe fazer, né? Fazer os procedimentos, fazer ali, analisar o corpo humano e etc. Mas você não sabe nem como abrir um CNPJ para sua empresa. Você não conhece, você não sabe o que é uma conta em banco. Então, esse tipo de conteúdo a gente precisa ir buscar fora. E aí os cursos profissionalizantes estão aí para capacitar as pessoas nesse sentido. Tem muita gente hoje que está se aperfeiçoando nesses cursos, né? Então, tem grandes influenciadores, tem grandes nomes, né, nas redes sociais que a gente conhece, que ensinam. E eu, Cláudia, estou começando nesse mundo de ensinar também finanças. Então, eu tenho já 3 certificados, 3 certificações profissionais nesse sentido de educação financeira, e eu estou começando com mentorias. Então, eu tenho também um processo de consultoria individual, que eu faço para a necessidade do cliente, e eu também estou começando com esse processo agora de cursos, de mentorias, porque eu acho que dessa forma a gente consegue, às vezes, abranger mais o conhecimento, né? Porque eu também acho que as pessoas, cada vez mais, elas precisam ser donas daquilo que é delas e não simplesmente delegar tudo para alguém e não saber o que está acontecendo. E isso também foi durante muitos anos, né? As pessoas não ligavam muito para dinheiro, então deixa lá no banco, deixa lá em qualquer lugar, não presta atenção, não sabe o juro que está pagando, não sabe quanto está rendendo. E a gente precisa tentar mudar um pouco isso, porque quando a gente tem mais domínio, né, sobre aquilo que nos que é nosso de fato, a gente consegue pensar diferente, a gente consegue mudar, a gente consegue sugerir melhores coisas e às vezes mudar a nossa vida financeira com pequenas coisas que a gente nem estava prestando atenção. Você falou uma coisa muito importante, que a educação financeira ela é uma área de estudo, mas é algo que todo mundo precisa, pelo menos um pouquinho de noção é importante para todo mundo. Sim. A gente precisa saber cuidar do nosso dinheiro e cuidar de forma correta, de forma boa, né? Sim, Lari. Cuidar do dinheiro, de novo eu volto, assim, que eu sou muito entusiasta, sou apaixonada pelo tema, mas, de fato, eu acho que a gente precisa, sabe, olhar com um pouquinho mais de carinho, né? A gente, às vezes, pensa muito na nossa saúde, a gente pensa, eu preciso fazer exercício, eu preciso comer bem, preciso comer direito, ou preciso estar bem, me vestir adequadamente, preciso estar maquiada, preciso estar bem, estar bonita, mas a gente não para pensar no nosso dinheiro, né? E o nosso dinheiro, ele é parte, né? Tudo isso que a gente está fazendo aqui, ele reflete depois, né? Se a gente está bem, se a gente tem uma boa profissão, a gente vai ter uma renda e a gente quer construir coisas com aquilo. Então, o dinheiro, ele vai fazer parte da nossa vida como um todo, desde sempre. Então, por que não olhar com mais carinho para ele? Com certeza. E aproveitando as dicas aqui da Cláudia na nossa casa, a gente consegue resolver um pouquinho mais isso aí e pra gente, para os nossos filhos, para os nossos pais. Cláudia, eu quero te agradecer mais uma vez por participar aqui com a gente. A gente poderia ficar horas aqui conversando sobre isso, que tem muito assunto, mas você volta com mais dicas em breve, né? Sim, eu que agradeço o convite, agradeço todo mundo que está me assistindo, que está gostando dos meus conteúdos e eu estou aqui, né, para a gente poder fazer cada vez mais dicas financeiras para vocês. Quem tiver, às vezes, comentários, sugestões, Lari, que o pessoal coloque, né, no Face aqui ou ligue para a TV, coloca no Insta e nos ajude a construir mais esse mundo financeiro, a ajudar as pessoas a terem mais consciência sobre o dinheiro. Sempre é bem-vindo. Obrigada mais uma vez, Cláudia. Doutora, antes da gente ver a dica da Cláudia, a gente falava sobre os métodos irreversíveis. É mais comum ser feito em homens ou em mulheres? Os homens têm muito medo, né? Eles têm medo principalmente da impotência. Então, assim, tem muitos que chegam, pedem, a gente orienta, ele vai ao urologista, que é quem faz, né? O médico quem faz o procedimento. É um procedimento geralmente tranquilo, tu faz, vai para casa. Leve dor no local, às vezes pode ficar um pouco mais inchado, mas eles têm medo da impotência, é uma coisa da cabeça, né? E às vezes acontece, porque está na cabeça, né, e acaba influenciando, e com a idade, né, doutora? tem outras coisas também que podem acontecer, né? Outras doenças, diabetes, outras doenças que podem levar, mas os homens Só têm que quem medo. tem diz que não muda nada, né?
Não faz diferença para o paciente no final, a ereção vai acontecer, não né? Muda nada. O prazer da relação vai acontecer. Até mais segura, né, doutora? Mais porque tranquila, né? Exato. Né? Mas eles têm medo. Então, muitas vezes as mulheres acabam optando. E daí muitas chegam e falam assim, quer fazer a laqueadura na cesárea. Também é regido por essa lei que eu comentei antes sobre a laqueadura. E não é assim, eu fiz uma cesárea, a próxima eu já vou fazer a cesárea porque eu quero fazer laqueadura. Primeiro, a gente não faz cesárea por causa da laqueadura. A gente faz cesárea por indicação médica de fazer cesárea ou porque o paciente optou pela cesárea. Mas não pelo motivo de fazer a laqueadura. Segundo, na cesárea não é o método mais ideal, porque a trompa fica um pouquinho mais inchada, todos os órgãos pélvicos estão mais inchados e quando desincha pode acontecer de soltar o fiozinho, né? Por isso que a gente queima e tira um pedacinho fora. Mas existe essa falha principalmente em pacientes que é feito durante a cesárea, né? O índice de falha é mais ou menos 1 em cada 200 mulheres que fazem a laqueadura pode engravidar, tá? Antigamente era bem comum, bem né? mais comum. Fazia mas hoje em dia cesárea a gente já porque já e hoje já mudou muito, né? Sim, e era comum também a falha, né? A falha. As pacientes diziam, que fiz uma laqueadura daqui 7 anos, o médico disse que dura 7 anos. Eu não sei o que eles faziam naquela época que diziam isso e depois de 7 anos podia engravidar de novo, porque a laqueadura é um método definitivo. Exato. Eu não cheguei a pegar essa época. O nosso bate-papo aqui tá muito bacana. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e já a gente volta. Não saia daí. Medianeira está super bem servida. Só aqui são 3 lojas Lar Supermercados. Para quem mora perto da UTF-PR, tem a loja Parque, onde você encontra tudo para o seu dia a dia e ainda aquele lanche gostoso todas as tardes. Na loja Centro, além de um variado mix, tem almoço à la carte e também o famoso Macarrão Show. No São Cristóvão, uma loja ampla e moderna, com opção de almoço em buffet por quilo. Fora do horário comercial, aproveite nossas lojas de conveniência. Lar Supermercados, a melhor opção de compras da cidade. Venha conhecer o verdadeiro hambúrguer grelhado na brasa. American Burger, 5 anos de sucesso. Aqui na Delas Modas você encontra moda feminina, masculina, plus size, bolsas e acessórios, com as melhores marcas e sempre com promoções especiais. Tudo de novo em um só lugar. A Comercial Matelândia possui tudo o que sua obra precisa, desde a fundação até o acabamento. Comercial Matelândia. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça The House Lanches. Peças e serviços com qualidade e garantia no segmento de informática é com a Semapa Informática. Venda de computadores, notebook, impressoras, peças e acessórios em geral. Assistência técnica e desenvolvimento de sistemas com profissionalismo de quem tem 30 anos de história. Bons preços e facilidade no pagamento. Semapa Informática. Soluções em informática. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+ da ViaNet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800 645 6307. Sentiu fome de pizza? Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho, incrivelmente leve e macia.
Estamos de volta com a nossa última gravação no cenário improvisado. No próximo programa vocês já vão poder conhecer o nosso cenário, a nossa cozinha e o nosso chefe. Estamos ansiosas, né, Larissa? Muito ansiosas. Doutora Ana, hoje nós estamos falando a respeito dos métodos contraceptivos e falávamos de laqueadura. Existe mais de um tipo? Existe. A laqueadura ela pode ser feita durante a cesariana, então seguindo as regras, né, que a lei regulamenta, não é invenção do médico, não é invenção da Unimed. Tem que ter pelo menos, tem que ser, a lei diz assim, ó, cesarianas repetidas. Então na terceira cesárea até poderia ser feita. Ou se houver indicação, assinada por pelo menos 2 médicos, de que a próxima gestação seria uma gestação de risco. Daí são os motivos que permitem que a gente faça na hora da cesárea. E ela pode ser feita depois da cesárea, então pelo menos 3 meses depois. Pode ser feito por vídeo laparoscopia, que é um buraquinho que faz no umbigo, um corte pequenininho, um corte de cada lado embaixo. Entra com os aparelhos e faz a laqueadura, uma cirurgia bem rápida. Tranquila, né? Fica um dia internada, não sente muita dor no pós-operatório, é uma cirurgia tranquila. Ou daí por corte tipo de cesárea, mas hoje em dia a gente evita, né? A gente dá preferência sempre para a laqueadura por vídeo, porque a recuperação é muito melhor. Com certeza, e o risco também, né, doutora? O risco também sangra menos, dói menos, né? E existe alguma preparação para fazer a laqueadura? Porque uns aninhos atrás, a minha mãe marcou a laqueadura dela e aí o médico recomendou que ela parasse de tomar o anticoncepcional para poder fazer essa laqueadura. E aí não veio laqueadura. Era para vir, Larissa, por isso. Fazia parte da história da família. Mas assim, ó, hoje em dia a gente não pede para parar de se cuidar até lá. Se o paciente tem mais chance de trombose, então qualquer cirurgia tu acaba ficando um pouco mais parado depois da cirurgia. Então daí, nesses casos, a gente pede para evitar estrogênio. Por exemplo, cirurgias plásticas se pede para evitar o anticoncepcional no período, perto da cirurgia e no pós-operatório dos 30 dias. Mas nada impede de usar preservativo nesse período, né? Uma recomendação um pouco diferente, né? E com relação aos métodos não tradicionais, a tabelinha e outros métodos, não então, são muito assim, recomendados. coito interrompido, que o paciente tira o pênis na hora de ejacular fora, tem grande chance de gravidez, principalmente se teve relação, por exemplo, teve relação hoje de manhã, vai ter de noite de novo. O espermatozoide pode ficar ali no canal. E essa primeira secreção que vem, se a pessoa estiver no período fértil, a secreção do pênis que vem para ajudar a lubrificar para a relação, pode levar o espermatozoide junto, tá? Então pode acontecer de gravidez. Então, coito interrompido não é um método seguro, a não ser que o paciente não se importe se acontecer de vir o bebê. Né? Um casal que optou por isso, mas se vir o bebê tudo bem, pode praticar o coito interrompido. Apesar que acaba interrompendo um pouco o mecanismo fisiológico da relação sexual, então acaba não ficando confortável para o casal, né? Principalmente para o homem. E o medo da mulher, né? Ai, se ele não tirar, se ele não tirar, ele vai ter o bebê, né? E o outro método que daí seria o uso então é o coito interrompido, que é um dos métodos contraceptivos mais usados. E a tabelinha. E a tabelinha para quem quer engravidar, tá? Daí sim aplica a tabelinha, né? Porque não é um método seguro também, tá? Tu ovulou um pouquinho depois, naquele mês aconteceu alguma coisa, o ovário ovulou um pouquinho depois, já perdeu todo o ciclo da tabelinha, né? Tem pacientes que usam anos a tabelinha e se dão super bem. Até a Igreja Católica propaga muito esse método, né? De cuidar o muco, fazer a tabelinha. Mas assim, não é um método muito seguro, tá? Então, de índice de falha, o método Billings, que é esse de cuidar o muco cervical, ou a tabelinha, que é evitar a relação nos dias mais férteis, é um método dos mais falhos. Tá? Então, esse não dá pra gente confiar muito, não. Para quem quer engravidar, faça a tabelinha. Ótimo. Muito bem, doutora. A gente agradece a sua participação aqui. Acho que esclareceu bastante, né, as minhas dúvidas e eu acredito que do pessoal lá de casa também. Muito boa a sua entrevista, doutora. E assuntos assim do dia a dia nosso, né? Que todos que estão em casa, com certeza, já usaram algum tipo de preservativo que se apresentou, né? Ou vai usar. Muito bem, muito obrigada. A nossa casa fica por aqui. Até o próximo programa. Venha conhecer um verdadeiro hambúrguer grelhado na brasa.
American Burger, 5 anos de sucesso. Aqui na Delas Modas você encontra moda feminina, masculina, plus size, bolsas e acessórios, com as melhores marcas e sempre com promoções especiais. Tudo de novo em um só lugar. A Comercial Matelândia possui tudo o que sua obra precisa, desde a fundação até o acabamento. Comercial Matelândia. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça The House Lanches. Peças e serviços com qualidade e garantia no segmento de informática é com a Semapa Informática. Venda de computadores, notebook, impressoras, peças e acessórios em geral. Assistência técnica e desenvolvimento de sistemas com profissionalismo de quem tem 30 anos de história. Bons preços e facilidade no pagamento. Semapa Informática. Soluções em informática. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+ da ViaNet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800 645 6307. Sentiu fome de pizza? Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho, incrivelmente leve e macia.